passada eu propus um desafio que, na verdade, tem sido o tema deste começo de ano até agora, tem sido um assunto que eu tenho me dedicado bastante a entendê-lo, a transmiti-lo, a falar sobre esse assunto, sobre esse tema, que é a questão da cura. E eu nem gosto muito dessa palavra cura, mas na falta de uma palavra melhor para entender os nossos processos, eu vou usar mesmo a palavra cura. Então, na semana passada eu disse que toda cura é autocura, nos colocando nesse compromisso de olhar para as nossas questões e não só no compromisso e na responsabilidade, mas também na potência de entender que nós temos ferramentas nossas, natas, instintivas até, muitas vezes, de restabelecer o nosso fluxo. Isso tem me preocupado muito por uma questão primeiro porque eu trabalho muito com terapeutas e eles lidam constantemente com pessoas e trazem para mim situações de pessoas que foram tocadas por uma Halila, que trazem as suas questões, e a gente vive num mundo que está nesse momento, qual é a minha percepção, assim, leitura, que não estou com a verdade, cada um tem uma leitura, mas a minha leitura, estando muito em contato com pessoas, atendendo e também trabalhando com terapeutas, é de que tem muita gente acordando e se dando conta e assumindo responsabilidades pelo trabalho pessoal, por restabelecer o seu fluxo, assim como tem pessoas que também têm se afastado muito dessas possibilidades. Então a gente vive uma época de uma separação mesmo, né, do joio e do trigo nesse sentido. Algumas pessoas têm assumido essa responsabilidade e outras têm se distraído cada vez mais. O jeito que a nossa sociedade se coloca como uma sociedade de cada vez mais distrações. As distrações, se antigamente eram outras, hoje são distrações virtuais. Então, essas distrações virtuais, elas reforçam e fortalecem uma desconexão de mente e corpo, uma desconexão nossa. Então, se a gente pudesse ver a aura das pessoas, se a gente tivesse essa capacidade de perceber a energia, você veria uma pessoa aqui com o mundo de um balão aqui paralelo, que é um balão da atividade mental dessa pessoa. Então, é como se a pessoa tivesse um balãozinho ali e ficasse o tempo inteiro naquele balão ali. E este balão, ali acontece uma vida paralela, uma vida virtual. Então, essa vida virtual, ela vai acontecendo enquanto a sua vida cotidiana está acontecendo. Mas para essa vida virtual acontecer, esta vida cotidiana, ela precisa estar no piloto automático, desligada de nós, desligadas da nossa percepção consciente. O que seria o piloto automático? Eu não presto atenção ou eu não ponho a minha atenção. Então, vamos entender a atenção como uma faculdade nossa de dar-se conta. Então, a atenção é como se fosse uma lanterna. Então, assim, quando eu ponho a minha atenção, eu direciono a minha atenção para um foco, eu vou ver esse foco. Então, se eu coloco a minha atenção nessa planta que está aqui, que vocês não estão vendo, do lado de mim, aqui na minha frente, eu observo essa planta e toda a minha atenção, ela fica ali, aí eu sou capaz de observar detalhes, situações, se está murcho, se precisa de água. Aí eu tiro esse foco da minha atenção e viro para o outro lado, então eu vou ver outra coisa e ali a minha atenção e todo o meu interesse e todas as minhas coisas se direcionam para um outro lado. Então todos nós temos esta capacidade de colocar a nossa atenção em algum ponto, colocar voluntariamente a nossa atenção em algum ponto. Isto é um dar-se conta. Então, aquilo que eu ponho o meu foco de atenção, ele ilumina para mim, ele aparece para mim como uma realidade com mais detalhes. Então, isso acontece com todos nós temos esse poder, essa capacidade, digamos assim, essa capacidade é uma capacidade só dos seres humanos. É a capacidade de dar-se conta. Um animal, ele fica ele não direciona tão voluntariamente este foco de atenção para situações. Ele direciona, mas ele não
percebe que está prestando atenção. E isso só nós é que conseguimos fazer. Então, tipo, uma máquina qualquer máquina com programação, ela faz as coisas. Qualquer máquina. Uma máquina de fazer, agora mesmo eu deixei ali um forno assando para fazer um pão de queijo e programei o tempo enquanto eu vinha para cá. Então, ele está lá assando e vai parar na hora que eu programei. Então, a máquina executa. E agora com a inteligência artificial, cada vez mais ela executa. Mas ela não, mas a máquina que está lá assando meu pão de queijo, ela não sabe que está assando o pão de queijo, ela só faz a tarefa. Então, qual é a diferença entre uma máquina que faz automática, programada, e um ser humano? É que o ser humano é capaz de dar-se conta. Dar-se conta. Isso a máquina não faz. Então, quando nós estamos nesse fazer automático, nós funcionamos mais ou menos parecendo com uma máquina. Então, a gente vai ali fazendo. Então, por um lado, esse fazer automático, ele tem seu lugar quando nós precisamos do instinto nosso, de alguma coisa instintiva, que nos protege, e essa coisa entra em ação e tem os programas lá automáticos instintivos que nos ajudam a sobreviver. Mas no dia a dia, qual é a realidade do ser humano? Ele fica aqui no mundo mental, enquanto o resto do dia ele fica no automático. Então, nós vamos fazendo uma dissociação entre o que nós estamos ali pensando com o que nós estamos fazendo. Então, nós podemos estar tomando um banho e com a cabeça no outro lugar completamente, nem se dando conta, nem que você está lá e nem que você está cá. Então, essa dissociação, ela, além dela ser um problema em si mesmo, de distrações, de falta de foco e etc e tal, mas ela nos tira uma potência, e é isso que eu quero falar. E qual é a potência que ela tira? Mina a nossa potência. É que nós deixamos de perceber organicamente, sistemicamente, nós deixamos de perceber o que passa dentro de nós em termos emocionais. Isso que é importante perceber. Dos nossos estados emocionais, não só emocionais dos nossos sentimentos, nós desligamos de um poder que nós temos, que é esse poder que ele está ancorado no estado de presença. E o que é um estado de presença? É um estado de dar-se conta do que você está fazendo aqui agora. Então, não é um estado mental. Eu sempre falo muito da presença, porque a presença, ela nos traz um poder de cura, primeiro, antes de mais nada. Ela também ancora a presença do nosso, vamos chamar pelo nome que você quiser chamar, da nossa alma, do nosso eu superior, dos nossos processos mais intuitivos. Precisa que você esteja com mais presença. Então, o que é esse estado? É o estado de dar-se conta daqui e agora, que é chamado, Eckhart Tolle chama de presença, mas mais do que da parte espiritual, só que eu já falei várias vezes, eu estou falando também de uma parte da cura psicológica. Então, o dar-se conta de si mesmo é um estado de atenção, de estar aqui, de observação, de sensação. Acho que a melhor palavra é sensação, de conseguir perceber todo momento o que você está sentindo. Então, eu estou falando aqui agora, e o que seria e o ideal de tudo isso seria: eu estou falando e vocês estão me ouvindo. Vocês escutando e eu falando, nós estamos usando a nossa capacidade mental, mas não é só mental, porque o que eu falo toca você em algum ponto. Onde toca? É esta percepção que a gente precisa manter presente em cada situação da nossa vida. Então, é a sensação de onde isso bateu. Ah, me causou isso, me causou aquilo. Me trouxe uma sensação de expansão, me trouxe uma sensação de contração, me trouxe uma sensação de que eu estou sentado, que eu estou me dando conta de que eu tenho um peso, uma presença, que eu estou sentada numa cadeira, que eu estou dentro de um ambiente que tem
um barulho aqui fora que eu estou escutando, que vocês talvez não estejam, mas que para mim tem um passarinho cantando aqui perto da minha janela. O que eu estou sentindo que está meio frio? Quais são as sensações que estão presentes quando você está? É como se a gente fosse é, um piloto de uma nave que tinha muitas funções e que você precisa olhar todas as funções. Mas a gente fica só num reloginho, em vez de ver todas. Então, uma coisa mais simples, dirigir um carro, você está olhando ali os relógios, está olhando a velocidade, você está olhando os retrovisores, você está olhando para frente, você está se dando conta, você está ali no estado de presença maior, mas tem gente que dirige totalmente distraído. Então, essa distração, ela é um grande problema. Ela é um problema. Você pode até se distrair dando-se conta que está distraindo. Vou distrair agora, nesse momento eu vou fazer uma coisa de distração, mas você precisa se dar conta de que você não pode ser engolido pela sensação, de distração, porque quando você é engolido, você foi para esse mundo virtual, que ele é o mundo da nossa cabeça, é o mundo dos nossos pensamentos. E quando eu falo esse mundo virtual, não estou falando necessariamente que você está nas redes sociais. Eu estou falando que você está na sua cabeça, neste mundo paralelo de balãozinho que todo mundo tem aqui pendurado, como voando, andando e voando com a atenção no mundo virtual. Então, o que o mundo virtual seu, ele fala para você? E isso é muito importante. Quando você está distraído, você se distrai para onde? Você se distrai pensando em coisas positivas, em coisas negativas, fantasiando situações. Você se distrai indo para um lado ou para o outro. O que você faz? Quando você distrai, com qual assunto você se distrai? Porque ali, além de tudo, a gente vai criando realidades mentais que uma hora elas voltam. E lá no Mahalila significa estar ali naquela casa, naquele espaço do casulo, criando ali situações que uma hora acha a oportunidade de se materializar. Então, se eu fico ali no meu mundo mental só pensando em coisas negativas, uma hora aquilo acha a oportunidade de se manifestar. Se eu fico também só sonhando com algumas coisas, uma hora aquilo acha. Mas se eu fico sem, né, mas nós temos que entender que esse mundo mental, ele é um mundo que gasta energia. Você está lá, não necessariamente está realizando, mas está gastando a sua energia. E o outro aspecto disso é que, ao estar nesse mundo, nós deixamos de perceber o que é importante perceber na nossa senso-percepção. O que é senso-percepção? Essa percepção é sistêmica daquilo de nós encarnados, digamos assim, do nosso corpo, daquilo que passa por nós. Nós deixamos de ter um observador. E todo trabalho espiritual é importante que você desenvolva o observador. Sem o observador, nós não vamos andar nesse caminho, nós vamos ser engolidos pelas situações e ali a gente está completamente dormindo. Porque essa capacidade de dar-se conta, ela não está desenvolvida. Então, nós funcionamos no automático. Então, nós vamos fazer as coisas. Você vai levar os filhos na escola, você vai cozinhar, você vai voltar, você vai ficar irritado, você vai ficar com raiva. E ali nós somos reativos. Então, para que a gente deixe de ser reativo, e mais do que deixar de ser reativo, porque a reatividade, ela tem origens em algum lugar, muito possivelmente de dor interna. Então, nós saímos reagindo, e por que a gente sai reagindo? Porque alguma coisa lá atrás parou de fluir, porque doeu, porque tem um trauma, porque tem um imprint, porque tem algo. Então, o jeito de lidar com aquilo das maioria das pessoas que não se percebe, que não fazem um trabalho de terapia, que não se dão conta, é na reatividade. Então, eu fui magoada, alguém me magoou, eu vou tomar uma atitude ou compensatória, eu também viro uma pessoa que magoou, ou então de encolhimento, alguma coisa nós vamos fazer que geram lá no Mahalila os nossos padrões de repetição, que são as serpentes do Mahalila. Olhar para isso é muito importante,
onde eu estou fazendo esses padrões, mas de uma maneira geral, é muito importante para o nosso trabalho espiritual e de cura psicológica que nós desenvolvamos, que a gente possa desenvolver o estado de presença. O que é o estado de presença? É um estado de senso-percepção, de uma percepção do seu corpo, do que passa, de se eu estou incomodado ou não, se eu estou tensa em algum lugar. A gente nem percebe isso. Então começa com a senso-percepção, não começa com uma coisa mecânica, mental de novo, né? Que muita gente fala, não sei o que é estado de presença. Ah, então vou beber uma água, estou bebendo uma água. Não, não é isso, isso é mental. Nós temos que fazer uma distinção. Não é eu estou bebendo água, é quando eu beber, eu senti aqui. O que eu senti? Tá quente? Tá frio? Eu percebo a água descendo aqui? Então, isto a cada segundo da nossa vida, o nosso organismo, ele tem este poder, ele é todo dotado de um monte de terminais sensoriais. Vocês acham, de verdade, que a natureza não tem sabedoria? A natureza tem, claro, vocês sabem disso. E por que será que fez um organismo com tantos sinais de percepção, com tantos receptáculos de percepção? A nossa pele, ela é absolutamente sensível. O nosso paladar, os nossos aromas, a nossa visão, tudo isso é extremamente aberto. Mas nós colocamos isso num lugar congelado. A gente tem essa percepção, mas não prestamos atenção. É como se você instalasse ali um monte de terminais para dar informação do planeta, lança lá um monte de satélites, mas não tem aqui nada que codifique esta informação. Então, nós temos essas percepções, mas nos desligamos dela. E isto é um grande problema. É um problema espiritual, é um problema psicológico, é um problema de automatismo, é um problema que gera problemas, que repassa os problemas. Então, se eu não dou conta de mim, eu não sou capaz de perceber o que passa em mim corporalmente. Então, a maioria das pessoas, mesmo as que se interessam por terapias, elas vão ali, eu tô com um incômodo e vou na terapia. E a terapia, ela fica muito verbal e não coloca, mas isso aí não é nem culpa do terapeuta A ou B, isso é a visão mesmo nossa de dissociação, inclusive da psicologia, que não dá essa importância tão grande. Mas as práticas espirituais sempre deram importância ao percepção, ao estar presente. Quem é que pede para estar presente? São as práticas espirituais, não é o seu psicólogo que fala esteja presente. Porque não é uma prática exatamente da psicologia. Mas ao estar presente, nós estamos, e essa presença não significa julgamento. Essa presença é presença, não é julgamento. É um dar-se conta e deixar que aquela sensação se mostre de uma maneira mais inteira, para que a gente perceba. Então, se eu estou angustiado e eu ponho o foco de atenção na minha angústia, eu estou colocando a mão aqui, porque quase sempre a angústia se expressa aqui, como um aperto, como um vazio, como um incômodo. Então, se eu estou, e na semana passada eu falei, coloque a mão no seu coração. Então, se eu estou com uma angústia aqui e sou capaz de perceber esta angústia aqui e respiro e eu coloco a mão, nós temos um mecanismo natural de aprender a lidar com a nossa senso-percepção. Então, só o fato de você perceber uma tensão no ombro, por exemplo, e dar-se conta que está tenso ali e você ouvir o seu corpo, e o que significa isso? Ouvir o corpo tem um processo natural de organizar-se. Então, se eu fecho os olhos, percebo que aqui está tenso, se eu permaneço um pouco nisso, eu vou perceber que o meu corpo parece que quer fazer isso. Nossa, ele parece que quer fazer isso. Então, a inteligência do nosso corpo, ela sabe o que fazer. Ela fala assim, tô precisando de alongar. Vocês nunca sentiram isso? Eu sinto. Então, eu tô aqui e falo, nossa,
Estou percebendo o meu corpo e estou percebendo que me dá uma vontade de alongar. Aí entra a nossa mente. Ah, não vou não. Então, se a gente ouvisse claramente o que o corpo está dizendo, nós encontraríamos um processo natural de restabelecer o fluxo. Então, meu corpo parece que está querendo fazer isso, parece que quer mexer assim com o pescoço, parece que eu quero alongar, e é isso que eu estou sentindo realmente, estou com vontade de alongar. Então, eu poderia fazer isso, ficar aqui um pouquinho, eu poderia fazer um movimento corporal sutil, sutil. Agora, então aí nós entramos na mente, né, gente? Aí a mente, o que que a mente faz? A mente fala assim, então eu vou lá na minha agenda e vou marcar uma academia para daqui uns dias, não sei o quê, mas não tem dinheiro, mas não vou, não dá tempo, não tem horário. Sendo que o que o nosso corpo tem é uma sabedoria que ela é a cada momento. Então, se você estivesse aqui, estou sentindo que aqui, agora, nesse exato momento, eu estou precisando fazer esse movimento, então faço esse movimento. Quando a mente entra, ela já entra complicando. Ela complica, aí você perde esse movimento aqui, ó, esse exato movimento aqui, que eu poderia ter feito, porque eu vou fazer, porque eu pus lá na agenda, peguei minha agenda, anotei. Veja bem, não é que você não tenha que ter agenda e não tenha que fazer as coisas. É que nós perdemos uma oportunidade de, a cada segundo da nossa vida, restabelecer um fluxo. Que nós temos potência para fazer isso e não fazemos. Porque adiamos, porque não confiamos e não aprendemos a responder ao que o nosso corpo está dizendo, a que a senso-percepção está dizendo. Quando você aprende a responder a essa senso-percepção que precisa ser repreendida, por que precisa ser repreendida? Porque a nossa mente está no balão virtual, está lá, voando em algum lugar. Então, quando você fica atento, você vai ficar atento, por exemplo, que está com sede, coisa simples. Aí a pessoa passa um dia inteiro sem perceber que estava precisando de beber água. Então, onde está a senso-percepção dessa pessoa? Já congelou. E aí que é o grande trabalho nosso, de perceber, de retomar a senso-percepção. E nós podemos fazer isso de uma maneira simples. Quando eu estou bebendo água, eu sinto a água. Quando eu vou tomar um banho, eu sinto o chuveiro. Então, à medida que você vai fazer isso, você vai resgatando essa capacidade de descongelar o seu corpo que está congelado, porque nós estamos lá no outro lugar. Porque a gente não está aqui. Se eu não estou aqui, congelou. Congelou as minhas percepções. A minha senso-percepção ficou desconectada e eu não lembro de beber água. Não percebo que estou com vontade de ir ao banheiro. Não percebo. Não sei o que eu quero comer. Não sei o que eu quero comer. Não sei se eu estou precisando de uma fruta, se eu estou precisando de uma proteína, se é de um carboidrato, porque o corpo sabe, mas a gente não sabe mais, porque perdeu essa capacidade. Então, retomar a senso-percepção, ela é fundamental num trabalho de cura, autocura e num trabalho espiritual. Não existe essa possibilidade. Nós precisamos entender, todos os espiritualistas que estão aqui me escutando, que sem isso nós não chegamos em lugar nenhum no trabalho espiritual. Mas isso precisa resgatar e fazer as pazes com o seu corpo. Porque muitos espiritualistas, e aqui eu vou falar mais de xamanismo até do que de Mahalila, no eixo de cima e de baixo, que tem no Mahalila, no xamanismo, pelo menos no xamanismo norte-americano, que é o que eu trabalho, ele tem equilíbrio de polaridades. O leste equilibra com o oeste, é o masculino que equilibra com o feminino, o sul com o norte, que é a criança com o ancião, e o de cima com o de baixo. O de cima é a nossa percepção espiritual e o de baixo é a nossa encarnação. E para muitos espiritualistas, o que acontece com esse eixo de cima e de baixo? Aqui é Maia. Não é aqui que é Maia, gente. É o jeito. Maia é você ficar lá no seu mundo virtual. Isso sim é Maia. Isso é ilusão. Não é a vida que é Maia. É o jeito que a gente lida com a vida que é Maia. Então as pessoas falam, isso aqui é Maia. Maia como? Se tudo é Brahma. Se tudo é da natureza de Brahma. Então tem algo que eu tenho que rejeitar. Então isso é super dualístico. Se eu tenho que rejeitar a vida, a existência. A vida e a existência é sua
foi feita pelo seu espírito para que o seu espírito experimentasse alguma coisa. Aí, não foi você, como ego, que fez o seu próprio corpo e você nasceu e já estava assim. Quem fez foi a vida. A vida te deu. Te deu por quê? Te deu para o mundo das experiências. Nós estamos aqui nessa experiência. Ah, não, mas eu não quero estar nesse mundo. Então, você está indo contra uma natureza, a natureza sua, principal, a sua própria natureza. Então, eu abro mão de sentir, porque aqui eu não quero sentir esse mundo eu não quero sentir. Ali nós negamos a existência. Isso não tem nada de menos espiritual que isso, negar a existência. Negar a existência tira de nós essa possibilidade de contato, não, tira de nós a possibilidade de cura. Isso que é o grande problema. Então, o trabalho espiritual começa com o trabalho de cura. Não, senão você não sustenta o trabalho espiritual. O trabalho espiritual, ele começa com você trabalhando primeiro. Isso já é um grande trabalho espiritual. Quando nós trabalhamos as questões nossas, os nossos traumas, as nossas dores, as nossas questões, olhando para isso com amorosidade, não importa o defeito que você se vê. Mas, como toda cura é autocura, em que sentido eu estou dizendo? Porque o nosso organismo, ele é capaz de buscar um equilíbrio. Ele tem capacidade de se autorregular, desde que a gente permita. Então, mas nós não permitimos por causa desses pensamentos, por causa dessa virtualidade da nossa percepção. Então, ao resgatar o contato, a senso-percepção, nós vamos deixando o nosso organismo participar. E aí nós vamos perceber que ele é mais inteligente do que parece. A gente vai deixar que ele participe, que ele conte para você, estou com sede. Ele põe você no natural. Estou com sede, estou com fome, estou com uma tensão aqui, estou com angústia. Não é só corpo no sentido de tensões, mas estou com uma angústia. Mas a angústia que está aqui, ela tem uma representação corporal. E ao dar-se conta disso, sem julgamento, sai dali sua angústia, some daqui, não quero sentir essa angústia, ali pronto, nós já entramos lá para o mundo virtual. Porque nós vamos criar uma realidade que não é a realidade. A realidade é que nesse momento estou triste, nesse momento estou angustiada, nesse momento eu estou com raiva. Então, dar-se conta disso é o primeiro passo, dar-se conta sem julgamento, é o primeiro passo para que você possa restabelecer o equilíbrio e encontre uma saída natural do seu corpo propondo para que você possa dissipar aquele excesso, para que as coisas possam voltar ao normal. Mas o primeiro passo é dar-se conta. É dar-se conta de que está acontecendo aqui. E isso é um exercício de resgatar a nossa senso-percepção. Precisamos resgatá-la. Senão nós vamos sair por aí dissociados. E ninguém quer sair por aí dissociado, né? Eu acho que não. Mas não é fácil fazer esse caminho de volta não, viu, gente? Não é fácil, porque o hábito nosso cultural é de estar no mundo virtual. Virtual não é só de redes sociais, como eu disse, né? O virtual é de estar na nossa mente, imaginando coisas, situações, criando diálogos internos, revivendo cenas que voltam e que se retroalimentam. Aí você fica com raiva, fica com mais raiva e mais raiva, retroalimentando a raiva. E ali o seu corpo está sentindo, mas você não está se dando conta. Esse é o desafio. Resgate um pouquinho. Porque tem que ser de pouquinho em pouquinho, porque se você se propor um grande trabalho, não vai dar certo. Então, resgate um pouco da sua senso-percepção. Ao beber água, veja se ela está quente ou fria, se o café está quente. Aprecie essa sensação. Veja, agora está mudando o tempo. Como é que você está? Sentindo o frio? Sentindo os arrepios do frio? Você está sentindo calor? Está chovendo? Como que está? Qual é a sua sensação ao que muda lá fora? Como que você sente, tanto em termos de pele, mas também onde as coisas batem em você. Onde é que bateu aqui? Sentiu aonde? Senti aqui, apertou lá, soltou, expandiu meu coração, contraiu. Tenha consciência do que passa na sua senso-percepção. Esse é o desafio, então, dessa semana. Eu acho que ainda vou continuar falando dessas histórias, porque eu acho essas histórias muito importantes. Então, um grande beijo a todos vocês, uma boa semana, que vocês possam sair do mundo virtual e entrar no mundo real. Igualzinho lá na Matrix, né, gente? Tira o moço dos tubos e põe ele na vida real. É isso.
Então, beijos para vocês.